E aí, guys, Mister Bill aqui para mais um vídeo com você, meu amigo. E hoje o vídeo ele é um pouquinho mais sério, tá, guys? Eu tava assistindo um tipo um podcast, é uma entrevista com o Yoda, né? Lá no canal do Revolta. E lá ele abre espaço pro Yoda falar sobre essa mudança que ele teve. Eles chamam até de mudança 360 graus, porque foi tão diferente, assim, ele mudou tanto da água pro vinho que a galera ficou questionando o que realmente aconteceu. E aí, nessa coisa, ele começa a falar. Bem, eu não assisti tudo, tá? Assisti 32 minutos, mas ele falou algo que vai ser o tema desse vídeo. Ele falou sobre a questão dos medos, né? E tem um momento dessa entrevista que ele fala sobre a questão dos medos e sobre a questão que ele tem medo do que, às vezes, do que falar, porque hoje o mundo está numa situação de 880 e aí ele não consegue, ele tem alguns, alguns freios, né? E isso me fez lembrar de uma época da época que eu fiz pós-graduação. Eu tive uma matéria que era voltada para psicologia e meu professor era psicólogo, né? E aí ele falou uma coisa interessante, ele falou algo que eu nunca tinha parado para pensar na época, só que hoje, pensando no que ele diz, eu não concordo 100% com ele, embora concorde parcialmente, que é a questão que ele defendia que todos nós deveríamos ter várias personas, que nós não devemos ser a mesma pessoa em ambientes diferentes, em cada ambiente a gente deveria ser alguém que a gente idealizou. Que, por exemplo, ele ainda falava bem assim: você não pode ser a mesma pessoa no bar ou na igreja. Né? De fato, de fato, ele tem uma certa razão nisso. Só que a partir do momento que você cria várias idealizações e você vive essas idealizações, você começa a esconder sentimentos e coisas que só você tem. E aí que mora o perigo. A partir do momento que você começa a viver idealizações já diz o nome, é ideal, não é real. É um ideal, é uma coisa que está em sua mente, mas você pode idealizar e viver esse ideal até aquilo se tornar real, mas real para quem? Pode se tornar real para os outros, mas para você, na verdade, aquilo você sabe que é uma tremenda de uma mentira. E quem é o pai da mentira? Falar que nem o 38. Então, tipo assim, vai acabar que eu acredito que um momento vai entrar num burnout, você vai começar a ter uma disruptura ou alguma quebra até de personalidade, não sei, você pode dar um bug aí no seu sistema aí e o bagulho fica louco mesmo. Então, uma coisa que eu quero falar com vocês é sobre essa questão dos medos, né? Às vezes, muitas pessoas, na verdade, ou então até nós, até eu, temos medo de ser ou de expressar o que nós realmente acredita ou pelo menos o que nós acreditamos ou que a gente realmente vê como o certo, né? A gente tem medo, a gente se cala. Eu mesmo já me calei de diversas oportunidades, infelizmente. Eu posso me lembrar, eu lembro que eu tinha um colega na faculdade, sempre fui católico, e aí o meu colega, por saber que eu acreditava em Deus, ele fazia várias piadas, ele fazia, ele não podia me ver que ele falava alguma coisa de Maria ou de Jesus e sei lá, ele fazia alguma coisa só para me provocar. Eu nunca comprei a briga dele, eu sempre ficava quieto, mas eu me calava, sabe? Eu não botava meu ponto de vista. Tudo que ele queria era isso, né? Que eu começasse a discutir com ele, mas eu ficava calado. E tipo assim, não era só ele. Tipo assim, quando ele fazia a piada no grupo das pessoas que lá todo mundo
meio que brincava e não sei o quê, e eu não falava nada. Eu não sei se isso já era uma resposta pra ele, alguma coisa assim, mas o fato é que eu não dizia nem o que seria o correto. Eu acho que por medo de, não sei, na verdade não sei se valeria a pena, mas eu tinha medo, por exemplo, se chegasse a um ponto que eu lembrasse de algo, da minha religião, eu preferia não falar. E é esse aí que tá o perigo. O que que acontece? Vamos lá, vamos conversar aqui sobre o medo. O que que é o medo? Eu vou falar do medo de uma forma totalmente diferente, que talvez você nunca tenha parado para pensar dessa forma. O medo é o poder que você dá a outra pessoa sobre você. Como assim, Mister Bill? A partir do momento que você tem medo de algo, você está dizendo para as outras pessoas ou para quem você tem medo que aquela pessoa, aquela coisa ou aquela pessoa, ou que seja o que for, lhe controla. A partir do momento que eu não falo o que eu quero porque eu tenho medo daquilo dali, eu estou dizendo que para aquelas pessoas ali, é o seguinte, eu não vou ser quem eu sou, porque vocês estão determinando que eu seja assim. Eu não vou ser eu, porque você pode me julgar de uma forma negativa e eu não quero sofrer com isso. Quando na verdade não tem nada. Ou seja, a partir do momento que você tem medo, seja lá do que for, as pessoas têm mais medo de, tipo assim, os maiores medos da vida são o medo da doença, o medo da perda. Muita gente fica com um relacionamento totalmente ruim, porque tem medo da rejeição, medo de doença, eu já falei, né? E o medo de, tipo assim, outro medo é o medo da falência, é um medo absurdo, que faz pessoas fazerem loucuras, tá entendendo? Ou seja, o que é todos esses medos têm em comum? Que você não tem controle sobre aquilo na sua vida, sobre aquela situação. Você está deixando algo controlar você. O medo, ele destrói, ele nos destrói. Então é importante que a gente aprenda a enfrentá-los. E quando a partir do momento que você enfrenta o medo que você tem, você vai perceber que o medo não é tudo aquilo. O medo geralmente ele é muito maior na cabeça de quem tem. As outras pessoas acham que é besteira o que você tem, o medo, na maioria das vezes. É besteira esse medo. A não ser que ela tenha um medo maior sobre. Só se ela tiver o mesmo medo, aí ela não acha que é besteira. Pois na cabeça de quem tem o medo é maior do que ele mesmo. E quando você começa a enfrentar, é difícil a pessoa ter esta análise e entender e começar a enfrentar, mas quando ela começa, ela não consegue mais parar. Não consegue porque ela percebe que ela não quer deixar que as outras pessoas tomem conta da vida dela, que mandem nela, que façam com que ela seja, sei lá, manipulada. Você não quer mais esse tipo de coisa. Então, tipo assim, enfrentar o medo, entender que o medo é você dar força para o inimigo, a outra pessoa lhe controlar, você muda. Porque, por exemplo, é uma tática de guerra. Como é que os grandes conseguem fazer com que os pequenos não o enfrentem? Fazendo eles terem medo. Quando a pessoa tem medo, ela não vai se revoltar, não vai se levantar a voz, vai se calar. E aí a pessoa se calando, ela está se submetendo. Então, tipo assim, isso é uma tática de guerra, é usada, acho que desde quando o homem é homem, eu acho que isso acontece. É como a gente, o pai, a mãe faz isso com as crianças, com a criança, quando a criança faz algo errado, como é que ela impõe respeito? Claro, existem várias formas de impor respeito, né? Existe a instrução, né? E existe o medo. Menino, se eu for aí, por exemplo, você vai pegar uma coisa no armário, chega lá, mãe,
Cadê? Não tô encontrando. Menino, se eu for aí encontrar, eu vou te dar uma peia. O moleque vai reforçar tudinho pra ver se tem certeza de que aquilo dali que ele tá procurando tá no lugar. Aí o cara não encontra, a mãe encontra e ainda dá uma pena. Mas entenda, vocês entendem, vocês conseguem entender o que o medo pode fazer com a gente? A forma como o medo pode nos destruir? Nesse vídeo aqui, o que eu queria falar pra você é não ter medo de você ser quem você é, não ter medo do julgamento das pessoas. Esse é um outro medo que a galera muito deixa de viver. Às vezes você tá numa festa, tá tocando uma música que você quer dançar, às vezes você tem medo do julgamento, ai, porque eu tô muito gordinho, ai, porque eu tô muito magro. Enfim, esses medos fazem com que as pessoas controlem você. Você tá dando ferramenta para que as pessoas controlem você. Você queria dançar, mas você vai ficar sentado. Por quê? Medo do julgamento de outra pessoa. Entende? É isso, guys. Se eu tenho uma mensagem que eu queria deixar para vocês, o medo não é que você não vai ter medo. Não tenho como dizer, não tenha mais medo. Não, você sempre vai ter medo. Mas a mensagem que eu tenho para dizer é: enfrente seus medos. Não deixe que os outros dominem a sua vida. A gente tá aqui para viver da nossa maneira, da nossa forma, e não da forma que os outros querem que a gente viva. Entende? Por esse vídeo é só. Espero que tenham gostado. Até a próxima. Valeu, meus queridos.